Eu sou Alexandre Coimbra Amaral, eu sou mineiro, depois o mineiro virou chileno, porque eu fui fazer o meu mestrado e a minha formação clínica em terapia familiar no Chile, na virada do milênio, e lá eu me fiz psicólogo do jeito que eu me entendo hoje, porque o Chile me colocou em contato com a maior expressão de uma psicologia comprometida com a realidade do seu tempo. Eu cheguei num país que tinha 10 anos apenas, que tinha saído de uma ditadura militar, e a psicologia estava a serviço da reconstrução desse país. A psicologia queria entender como reparar os danos de quase 30 anos de um processo de uma ditadura muito sangrenta. E essa psicologia estava questionando a violência na família, estava questionando a violência nas instituições, estava questionando a violência na docência, e foi aí que eu aprendi a lidar com situações de violência. Foi uma formação muito profunda que eu tive em vários aspectos assim da vida, não só o aspecto mais acadêmico e clínico, mas eu entendi que é possível sair, é possível se restaurar de uma situação violenta. E o Chile, portanto, foi um presente na minha vida. Eu participei da formação do Programa de Saúde da Família chileno. Eu dei aula para os médicos de família sobre terapia familiar. Tive a oportunidade de conhecer Humberto Maturana, grande mestre. E quando eu voltei, eu decidi voltar para a praia. E aí migrei para Salvador, e aí comecei a minha carreira como professor universitário. Na verdade, eu já tinha começado a dar aula lá no Chile, mas dessa forma sistemática como a gente entende a profissão, foi aqui mesmo no Brasil. Então, durante uma década eu fui basicamente professor universitário, muitos alunos, montei um curso de formação em terapia familiar, chamado Instituto Humanitas, que existe até hoje, com uma grande amiga, Linda Guimarães, sócia nessa época. E sempre fui um cara muito inquieto. A psicologia, para mim, sempre foi uma porta de entrada para muitas formas de trabalho. Então, eu sempre trabalhei com muita coisa ao mesmo tempo. Não só no tipo de casos que eu gostava de atender, sempre buscando variabilidade, parcerias. Trabalhava com vara de família e trabalhava com as terapias para adoção, pós-adoção. Fiz parceria com o Grupo Gay da Bahia, trabalhei com as famílias que recebiam as notícias de seus filhos saindo do armário. Fiz parceria com um grande geriatra lá de Salvador e atendi muita população idosa e as suas famílias, as questões todas relacionadas à degeneração da vida, processos de hospitalização mais crônicos, de home care, né, de envelhecimento e morte. Fiz muita coisa relacionada à psicologia comunitária, relação das pessoas com as instituições, nas comunidades. E aí, quando o nosso primeiro filho nasceu, o Luan, a gente começou, eu e a Dani, minha esposa, a gente começou a trabalhar com a humanização do nascimento. A gente foi pesquisar sobre esse tema, que tinha pouquíssima coisa ainda escrita no Brasil, né? Os livros de psicologia do desenvolvimento falavam só sobre da infância em diante, mas não abordavam gravidez, parto e puerpério. E a gente foi se debruçar sobre isso de forma transdisciplinar, e aí a gente trabalhou muito tempo com isso. Isso me levou ao Brasil inteiro. Eu me coloquei como uma referência nessa condição, embora autodidata. Eu visitei 20 dos 26 estados brasileiros falando sobre esse tema, sobre humanização do nascimento. Em workshops, grupos terapêuticos, formações clínicas sobre essa temática para psicólogos, para médicos. Fiz um monte de coisa. E aí migrei para São Paulo e disse, não, agora vou ficar quietinho aqui no meu canto, chega de viajar.
eu vou atender aqui na minha casa mesmo, vou montar um consultório e vou atender na minha casa. Aí a Fátima Bernardes me chama para o primeiro programa, que depois vira o segundo, terceiro, quarto. No quarto eu assino o contrato com a Globo e estou lá há 4 anos. E de 2 anos para cá, a nova identidade da minha vida, que é o escritor, cada vez mais pulsante, né? Publiquei o Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise em julho de 2020, ele já está na 6ª edição, e agora, em outubro de 2021, lancei A Exaustão no Topo da Montanha, meu segundo livro. Então hoje eu me considero 1/3 professor, 1/3 psicólogo, 1/3 escritor. E junto com tudo isso também tenho feito muitas palestras, trabalhando com muitos grupos em empresas, escolas, várias instituições de saúde. Então eu sou um inquieto, eu estou o tempo inteiro transformando a minha identidade profissional e eu faço dos encontros com as pessoas uma pergunta, assim, o que esse encontro pode me transformar? Não só na vida, mas na profissão também.